Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá, boa noite para quem está do lado de lá e bom dia para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todes muito bem-vindes a mais um diálogo binacional Brasil-Angola. Vamos conversar um pouco hoje sobre a instabilidade política do Sudão e os riscos geopolíticos na região do Sahel. Vocês que estão chegando aí, juntamente comigo logo no início, vamos arrastar geral para cá. Nós estamos hoje em três perfis diferentes. Nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, estamos no Facebook, Pensar Africanamente, estamos no generoso Facebook da queridíssima mana Tânia de Carvalho de Angola. Sempre aos sábados ela libera para nós a página dela no Facebook com sua audiência maravilhosa, para que tenhamos, para que as pessoas que a acompanham possam também acompanhar os nossos diálogos aqui no Pensar Africanamente. Então, onde você estiver, dá seu like, seu positivo aí, porque esse dedinho para cima aí nos fortalece diante do algoritmo, aumenta a possibilidade de maior visibilidade das nossas pautas. Então, já dando seu like e compartilhando geral. Pega o link, seja do Facebook, seja do YouTube, começa a disseminar aí, marcar as pessoas, dizendo, olha aí, o Pensar Africanamente já está ao vivo, vamos conversar sobre a questão da instabilidade política do Sudão e os riscos para a região do Sahel. Eu já vou trazer aqui para a sala nosso convidado e nossa convidada de hoje. Já faço aquela apresentação resumida de ambos para vocês. Deixa eu só cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou aí primeiro. Sírios Oliveira, nossa queridíssima afronauta fidelíssima, Sírios Oliveira, está comigo em todas as transmissões. Quando eu começo e ela não está, eu fico preocupada. Cadê Sírios Oliveira? E olha ela aí, desde manhã já passou, deixou um recadinho. Adriano Coutinho também, da região metropolitana de Belém do Pará, porque vocês sabem, né? Se vocês puderem entrar mais cedo, antes, um dia antes, comentar, deixar o like, vocês nos fortalecem, porque estamos em luta também no ambiente virtual, então vocês nos ajudam a impulsionar, como eu disse no início, os algoritmos. Queridíssima Regiane Stuntenbeck, lá de Frankfurt, na Alemanha, na espera por mais um momento de informação, conhecimento e ancestralidade, axé de luz. Estou ansiosa para acompanhar essa abordagem Maria Ruth, nosso queridíssimo colunista Paulo Gamba, a quem eu já agradeço por ter nos indicado o Tiago para estar conosco nesse diálogo de hoje, e ele dando as boas-vindas aí ao Tiago. Bem-vindo ao canal Pensar Africanamente. Betânia Ramos Schroeder, nossa colunista também, de Frankfurt, na Alemanha. Boa noite, gente querida. Salve, grande irmã Silvani e convidados de hoje, já na expectativa de mais uma programação fortalecedora de nossos laços e compromissos com o continente mãe, África. Vera Teixeira. Gente, na moderação do chat, quem está hoje é o Márcio Caldeira, quem eu agradeço desde já. Se vocês tiverem perguntas, comentários, vocês fiquem à vontade, que ele nos ajuda a não perder, vai nos colocando aqui no particular as questões que vocês tiverem. Vamos ver aqui, Maria José Menezes, minha querida Zezé Menezes, muito obrigada, Helena Vaquim, João Vitor Tuller, gente, João Vitor Tuller, que começa a integrar essa equipe de pessoas voluntárias que faz o canal Pensar Africanamente acontecer, ele vai nos ajudar na criação do material do canal, está chegando aí, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Alberto Sacupia Faraó, professora Luciane Soares, também nossa colunista do canal, Jorge Ieto ligado, e assim, bom, é o seguinte, deixa eu fazer aquela apresentação formal e resumida da nossa convidada e do nosso convidado de hoje.
a professora Patrícia Teixeira Santos, professora associada de História da África da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora colaboradora do CITSEM, UP, de Portugal, do LAN, Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Bordeaux, na França, e do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Delhi, na Índia. O Tiago Kisuba Eduardo Armando, formado em Relações Internacionais, analista de política internacional e bibliotecário da Academia Diplomática Venâncio de Moura, de Angola. É isso, nossos diálogos binacionais cada vez mais ricos aqui nas nossas tardes de sábado. Agora, gente, é o seguinte, eu vou projetar aqui para a gente iniciar alguns mapas para vocês. Isso diz mais respeito a mim do que a minha audiência. É que eu, quando vou falar de qualquer parte da África, eu me lembro sempre que eu fui educada pensando a África como um borrão uno. Então, sempre que eu vou falar de alguma parte específica da África, eu gosto de ir lá, conferir mapa, verificar fronteira. Então, eu compartilho com vocês, porque é mais para mim, mas eu espero que ajude vocês também a visualizar a área que nós estamos falando. Nosso poeta Obina Equibuto, salve afronautas, boa tarde, peço bênção e licença para entrar, a casa é sua, meu poeta. Coab, cidade Tiradentes, Zona Leste, presente. Primeira vez que ouvirei explanação sobre questões africanas, sem crivo viciado da CNN. E veja bem, gente, eu tentando encontrar na nossa mídia corporativa aqui no Brasil informações sobre o Sudão, me assusta que eu só encontro basicamente que é uma briga entre dois generais pelo poder, e o que mais eu encontro além disso? Eu encontro os países, o Brasil, os países tentando tirar seus cidadãos de lá. Fora isso, eu não encontro mais nada. Não encontro nada que me permita realmente compreender. Daí a preocupação em trazer isso ao pensar africanamente. Vamos ao mapa. Como eu disse a vocês, é uma coisa mais didática para mim do que para vocês. Localizando no continente africano, então, está aí em vermelho o Sudão. Mais perto, vocês têm as fronteiras, começando ao norte com o Egito, depois vou para a esquerda, Líbia, Chad, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Etiópia, Eritreia e Mar Vermelho, dando sequência já que está na região do Sahel, a gente visualizando aí o que é chamado de Sahel, que é essa faixa de transição aí entre o deserto do Saara e a região das savanas no continente africano, e para uma visualização ainda mais detalhada do que é o Sahel, está aí territórios dos países que compõem essa faixa, esse cinturão aí, né? Parte da Mauritânia, do Senegal, do Mali, do Níger, Chad, Sudão, Eritreia. É só para ajudar a gente a se localizar na área do continente africano, que é a nossa conversa de hoje. E sem mais delongas, que eu sei que vocês estão aqui para ouvir nossa convidada e nosso convidado, eu já chamo a professora Patrícia. Seja muito bem-vinda ao Pensar Africanamente. É contigo, querida. Peraí, seu microfone, deixa eu ver se eu consigo abrir. Abrir. Ok. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Silvaninha, um prazer estar aqui com você, estar com esse público do Africanamente. É a primeira vez que eu tenho contato e vou partilhar um pouco de algumas reflexões históricas sobre esse espaço que hoje a gente conhece como República do Sudão, né? Então, em primeiro lugar, falar da importância estratégica. Vocês viram no mapa, né? O que é uma região que dá fronteiras a todos esses países, está no corredor Cairo, no Egito, Cabo, na África do Sul. É um local de passagem, de comércio, de atividade de ideias, de deslocamento de populações extremamente importante. Ter o controle sobre o Sudão é ter o controle praticamente dessa África Centro-Oriental, e é um pouco essa história que eu vou partilhar com vocês, tá? O Sudão, como a gente conhece hoje, ele tem uma trajetória de formação que a gente pode remontar ao final do século XIX.
o Sudão era muito maior até do que ele é hoje, né? Esse território chamado Sudão. Além disso, o termo Sudão, em geral, era usado para denominar a terra dos negros, né? Então, qualquer região da África, até porque não se tinha pesquisa, não se tinha conhecimento dos territórios e dos povos africanos. Então, o Sudão era um termo que vem desde a antiguidade sendo utilizado para denominar os povos negros, os povos africanos. Porém, no século XIX, dentro do processo, né, de exploração colonial da África, do interesse da Europa Ocidental, né, da Inglaterra, da França, da Alemanha, de Portugal e também da Espanha, né, que é do sul da Europa, de querer se explorar esse continente, de mudar as relações comerciais e de encontro com as elites regionais, no sentido de um controle mais efetivo das elites regionais, um controle das riquezas minerais, o controle da mão de obra, despossuindo esses povos dos seus territórios, eles perdem o direito sobre a terra e se tornam apenas usufrutuários da terra. E nesse processo, né, colonial de aproximação dessas potências da Europa Central a esse espaço sudanês, ocorreu, em 1881, a maior revolta anticolonial da história da África, de todos os tempos, chamada Revolta Mardista, que vai justamente unir não só esse território, como a Silvani mostrou para vocês, mas vai unir parte do Chad, parte da República Centro-Africana, parte do Quênia e parte da atual Eritreia. Então, o Estado mardista ele era muito maior do que a atual República do Sudão e do que quando o Sudão tinha o Sudão do Sul até 2011. As lideranças muçulmanas do norte do Sudão vão conseguir constituir alianças realmente contra essa penetração europeia, a mudança das relações, a percepção da tomada do território, da disputa do controle, da introdução do trabalho forçado. Essa região, devido à sua importância histórica, ela vai ter uma administração que foi única na África inteira. Nenhuma outra região vai ter o controle que o Sudão teve. Vai ser um controle chamado condomínio. É o condomínio anglo-egípcio. E aí a gente precisa lembrar, né, que o Egito é alvo de disputa colonial, mas o Egito é regionalmente uma potência importante na África, mas era também um vice-reinado ligado ao Império Otomano, cuja sede desse império é na atual Turquia. Então, o Egito também era um território de muitas disputas, e o Sudão era o local onde os egípcios construíam seu enriquecimento. Então, esse condomínio anglo-egípcio é uma administração inglesa e egípcia que é construída sobre esse território, que vai incorporar toda a estrutura do Estado mardista, que é o Estado que vai surgir, que não aceita essa interferência europeia. Esse Estado é vencido numa coalizão tão grande de exércitos europeus e até da América do Norte, que o Winston Churchill diz que a Primeira Guerra Mundial quase aconteceu por causa do Sudão, quase aconteceu em 1898. Então, essa revolta mardista, eu tive a oportunidade de pesquisar, né, de produzir em português, né, um estudo há quase 20 anos atrás, né, há 20 anos atrás, eu posso dizer, né, um estudo em português sobre essa revolta mardista, tendo tido a oportunidade de trabalhar com os diários dos prisioneiros de guerra e consegui também, com a ajuda e orientação, né, que eu tive na época da universidade, e também de contatos que eu tive no Sudão naquela época, receber as cartas do MARD, ter as cartas dos prisioneiros, ou seja, então, tanto eu tinha a documentação produzida pelas lideranças muçulmanas que fizeram a revolta contra os europeus e que lideraram essa coalizão, como eu também tinha a documentação dos prisioneiros europeus do MARD. Então, foi uma pesquisa que eu consegui fazer, porque isso a gente sempre tem que dizer, né, Silvani, a importância da universidade pública e das agências de fomento. Né? Se eu não tivesse o apoio da CAPES e do CNPq, eu não conseguiria fazer um trabalho dessa envergadura. E, ao fazer essa pesquisa, eu descobri
o quanto que esse Estado mardista se tornou a grande ameaça para a presença europeia e do projeto colonial europeu, né? A administração que vai vir após vencer a Revolução Mardista, ela vai se especializar em separar o Sudão, em criar um Sudão do Norte, que é esse que a gente está vendo no noticiário, e o Sudão do Sul. Esse Sudão do Norte, que tem uma presença de lideranças muçulmanas, de grandes comerciantes, também de traficantes de escravos, né, de lideranças religiosas e políticas, esse Sudão do Norte ele vai ter como língua de administração e como cultura letrada de administração a língua árabe e a religião muçulmana, por ali ser uma região de maioria muçulmana. O Sudão do Sul, para que jamais se unisse ao Sudão do Norte, vai se tornar um distrito onde será introduzido o ensino do inglês e as missões cristãs. Então, na época que eu comecei essa pesquisa, se dizia que a guerra do Sudão, que vai levar o Bashir ao poder, o golpe militar, né, do Bashir, em 1989, era provocada por uma guerra de religião. Ou seja, o Sudão não conseguia se entender do ponto de vista da religião. E no meu doutorado eu consegui provar que não nada tinha a ver de guerra de religião. Né? Sobre a guerra que a gente via no Sudão nos anos 90 do século XX vinha de uma história colonial, em que esse Sudão é dividido pelo projeto colonial e pós fim da presença egípcia em 1924 e fim da presença inglesa em 1956, a forma que o Sudão sai do processo colonial é uma forma neocolonial, ou seja, a elite regional que administrava o Sudão para esse condomínio é que vai ter o poder político nas mãos. E aí vai para manter essa elite, para manter esses privilégios e para manter uma certa unidade política deixada pelo colonialismo, vai colocar a arabização como um critério de ingresso na vida pública, no exercício das tarefas. E no Sul haviam muçulmanos, haviam pessoas que sabiam árabe, mas nunca essas pessoas conseguiam efetivamente participar da administração. Então, esse projeto de poder dessa elite, da qual, inclusive, veio o presidente Bashir, né, vai inaugurar uma série de processos de ditaduras militares sudanesas e que sempre a população vai questionar, vai pressionar. Eu quero lembrar, gente, que o Sudão tem um dos mais antigos partidos comunistas da África. Para vocês terem uma ideia, os comunistas mais antigos da África, primeiro são da África do Sul e segundo são do Sudão. Né? Há um movimento de mulheres, de intelectuais, de mulheres. O Sudão tem universidades desde 1901, que começou com uma universidade criada pelo sistema colonial, e mesmo com todos esses atravessamentos de sofrimento, de exploração e de ditaduras, o Sudão tem mais de 40 universidades. Esse Sudão que a gente entende como o Sudão do Norte, tá? Que estão em estado extremamente precário. E até que é um momento que eu queria dizer que esse meu trabalho foi premiado por uma associação acadêmica sudanesa de historiadoras e historiadores sudaneses, por uma pessoa totalmente fora do espaço sudanês, que não tem vínculos com a história sudanesa, ter feito um livro, né? Vou até mostrar para vocês, só um instantinho, Silvani, vou mostrar aqui o livro, peraí. Esse meu livro esse meu livro, Fé, Guerra e Escravidão, ele é uma tradução ampliada do meu doutorado, que foi premiado no Sudão, eu recebi a carta, e era para eu ter ido em abril receber esse prêmio e não consegui ir por causa de tudo que aconteceu no Sudão. Então, também, Silvani, aceitei para fazer uma homenagem a esses intelectuais, que, com todo o sofrimento, eles querem fazer a universidade acontecer, o conhecimento ser produzido ali. Mas o fato é que o que vai acontecer? O grande marco dessa crise contemporânea que a gente vê no Sudão vem dessa ditadura que assume o poder nos anos 90.
Essa ditadura ela fica quase 20 anos no poder, e foi aquilo que a gente viu lindamente em 2015, a população civil em massa indo à rua, querendo a derrubada de uma ditadura que se articulou a movimentos paramilitares desde a guerra do Darfur, né? E desses grupos paramilitares que eram mesmo para fazer razias, ataques aos povos locais, se apropriar de riqueza, especialmente do ouro que foi descoberto mais recentemente, das minas de ouro no oeste do Sudão, né? E aí, mesmo com a separação Sudão do Sul, a situação do Sudão continua extremamente difícil, porque há uma elite militar que praticamente está no poder desde o fim da colonização, desde 56, ela se reveza, ela se contrasta, ela racha entre si, mas ela está no poder. E o que vai ocorrer agora? O que ocorre agora é que deveria novamente se fazer o esforço de uma transição mediada pelos militares para a sociedade civil, e este ano, no mês de abril, houve um racha entre militares, entre esses generais, um ligado à guerra do Darfur e o outro que deu o golpe de Estado e que controla o Sudão, justamente por não se querer fazer a mediação, essa transição democrática, né? Então, o que eu quero chamar a atenção, quero agradecer a Silvania, ao colega Tiago, que está aqui presente, que é extremamente importante a gente fazer essa reflexão, porque o Sudão e as histórias do Sudão, dos conflitos sudaneses, deram base a um terrível discurso do afropessimismo, né? Os campos de refugiados do Darfur, os campos de refugiados de outros conflitos sudaneses povoaram as cabeças, inclusive dos outros países africanos, né, incutindo essa ideia de que a África não tem futuro. A África não tem futuro porque eles se matam, porque os conflitos são tribais. E quem produziu as imagens, né, desses conflitos brutais? Substancialmente os conflitos sudaneses, né? E aí eu quero lembrar que quanto mais conflito existe também uma população civil que quer mudança, que quer democracia, que quer produção de conhecimento. Há um movimento de mulheres extremamente importante. Em 2015, o Sudão quase viu o maior movimento, né, Tiago? O maior movimento eleitoral da África. Se tivesse acontecido, o número de representantes eleitos teria sido um dos maiores da história da África contemporânea, né? E não ocorreu, né? E isso que eu quero chamar a atenção, né? A crise da África não é porque o Estado faliu. A pergunta é o Estado-nação a melhor forma de organizar territórios e povos? E no caso africano, como é construída realmente essa relação com a sociedade civil? Quais são os papéis das elites regionais? É muito fácil dizer que conflitos são tribais, além de todo termo pejorativo, toda a carga pejorativa que existe em torno dessa ideia de tribo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é um conflito super complexo. Aqueles bombardeios que vocês viram no Fantástico e em outros canais também que vocês viram no centro da cidade, o que se diz para os sudaneses é que aqueles bombardeios é para bombardear casas de civis que abrigam os paramilitares que, desde a época do Darfur, fazem um serviço sujo para os presidentes sudaneses. Então, você imagina, você é uma pessoa, você está na sua casa, um grupo paramilitar invade a sua casa, você é obrigado a dar tudo que você tem para esse grupo sobreviver, e sua casa é bombardeada pelo governo. Né? Então, a população está sitiada, ela está aterrorizada, muitas crianças em escolas não estão conseguindo voltar para casa, porque os pais preferem que as crianças fiquem na escola, que é um prédio maior, com mais proteção, do que voltar para casa e serem bombardeadas, literalmente levar um míssil, ou explodidas, ou assassinadas por causa desse conflito. Né? E todas as imagens desse atual conflito sudanês sugere aquela imagem que a gente tem horrorosa a respeito, né, dos conflitos africanos, que são conflitos selvagens. Eu não conheço nenhum conflito que não seja brutal, no mundo inteiro, no meu país e em outros países. Qualquer conflito que haja é sempre muito brutal. E o que acontece no Sudão é exatamente isso, né? A população civil, o medo de se passar esse poder para a população civil é enorme.
Esses grupos paramilitares disputando com o governo ameaçam, sim, as fronteiras do Sudão, e acho muito rico o Tiago está aqui para poder trazer mais informações para a gente sobre isso. E eu queria só aproveitar para dizer, eu já mandei de presente para a Silvani, mas eu vou mandar para quem quiser também. Eu acabei de lançar um e-book, mais uma vez falando da importância da universidade pública, né? Porque é o Brasil apoiando a pesquisa de um país que não tem conexão com o Brasil, mas porque é a atividade do cientista expandir o conhecimento, né? Então, saiu pela editora da Unifesp, né, o meu livro Religião e Intenções Coloniais no Sudão, que é um estudo justamente das missões no Sudão do Sul e depois da transferência de uma parte desses missionários para a América Latina. E esses missionários se encontrando com a pastoral negra e depois pastoral afro-brasileira e construindo um discurso de um catolicismo negro no mundo contemporâneo. Tá? Então, esse é meu e-book e me coloca à disposição. Quem quiser, se botar meu nome lá, Patrícia Teixeira Santos, no Google, tem vários artigos gratuitos, tem e-books gratuitos que vocês podem ler sobre a história sudanesa. Eu escrevo muito mais sobre o que hoje é o Sudão do Sul, mas eu tenho os estudos sobre o Sudão e agradeço, Silvani, a oportunidade de estar aqui refletindo com vocês e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, Silvani. Nós que agradecemos, professora Patrícia. O pessoal perguntou o nome do livro, você mostrou a edição em inglês, mas tem em português, tem. De 2013, é Fé, Guerra e Escravidão. Tá. Fé, Guerra e Escravidão. Uma história da conquista colonial do Sudão. Ele é de 2013, publicado pela editora da Unifesp. Tá bom. Obrigada, viu? Eu compartilhei com vocês também aí o link do e-book Religião e Tensões Coloniais no Sudão. Tá certo, muito obrigada. Olha só, o nosso querido Alberto Monteiro chegando aí diretamente de Londres, dizendo saudações afronautas, tema muito complexo e carece de cuidados nas análises, imperialistas sempre usar a tática de dividir para conquistar. É isso. Deixa eu agradecer a querida Betânia pela contribuição aí, adquirindo um superchat. Você também pode contribuir para a manutenção do canal Pensar Africanamente, adquirindo um superchat ou um super sticker. Precisamos de vocês, porque o Pensar Africanamente é mídia livre e independente. Ricardo Fonseca, muito importante as questões e provocações levantadas pela professora Patrícia. Vamos ouvir o professor não, o nosso convidado. Você é professor também, Tiago? Por acaso também sou professor de Teoria das Relações Internacionais. Sou professor assistente na Universidade de Luanda, Teoria das Relações Internacionais. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. É contigo. Muito obrigado, Silvani, e também boa noite aí, ainda boa tarde aí para a gente do outro lado do Brasil. E a professora Patrícia, obrigado por convidar-me nesse espaço que, na verdade, é um exercício racional de reflexão do continente africano, de questões que estão relacionadas com a própria diáspora. É, de facto, um privilégio estar aqui a falar para vocês. Bem, depois dessa incursão, digamos assim, de uma especialista em questões de Sudão, a professora Patrícia, de facto, ultrapassa-nos do ponto de vista daquilo que é a gênese do Estado moderno sudanês. E de tudo, de facto, que foi dito pela professora Patrícia, eu acho que também vem aqui desconstruir aquela imagem que se tem de uma só África, de que a África é um Estado como tal e não só, né? Eu venho da África quando, na verdade, tinha que dizer do país onde é que a pessoa vem. Há uma tendência de ver uma perspectiva orgânica da África como se fosse um Estado. Ora, a questão do Sudão é muito complexa de ser discutida, de ser analisada e mesmo estudada, porque, como aparece ali no mapa, devido à sua importância estratégica, quando nós olhamos na própria geografia do Estado sudanês, ele faz fronteira com 7 estados e a nível, digamos assim, daquilo que é o outro extremo
do Sahel, daquela zona turbante da África Oriental. E a importância estratégica do Sudão também desperta esta importância de debate, e não só despertou as atenções dos grandes impérios que passaram por ali e tentaram ter o controle daquela zona, desde o próprio Egito, tentou dominar aquela zona do sul, o Império Otomano, o Império Bizantino, todos que passaram por ali tentaram ter o controle daquela região. E o próprio Egito também, pelo facto de que aquela zona ser, digamos assim, o centro da civilização egípcia, né? Também, porque o Nilo passa por ali, o rio Nilo, e que atraía aquela zona de comerciantes de várias regiões. Ora, eu vou começar a minha abordagem, o ponto de partida, pegando ali o que a professora Patrícia deixou, que é depois de desfazer-se ou de sair-se daquele condomínio o anglo-britânico ou anglo-egípcio entre os britânicos e o Egito, a primeira grande revolução defendia, ou seja, o que era manter o Sudão unido do Egito, ou se de facto o Egito ou o Sudão poderia permanecer independente. E a revolta do Sul foi de facto pressionando para que o Sudão não permanecesse unido ao Egito. E então, em 1953, acontece a grande pressão por parte dos indivíduos do Sul, e então vem se concretizar em 1955 até 56 a própria independência do Sudão. E como a professora disse, boa parte dos Estados africanos, o seu processo de descolonização, elas foram vítimas, digamos assim, da própria estratégia neocolonial das potências colonizadoras. É que a estratégia do dividir para melhor reinar colocou etnias em oposição, que no passado coabitavam, dividiu, digamos assim, procurou etnias que tinham, digamos assim, uma simpatia com o poder colonizador. A esta etnia é que se transferiu, de facto, o poder. E então, o conflito, hoje por hoje, há esse pessimismo de tentar transmitir a ideia que o conflito é essencialmente étnico. Depois, o continente também, a par das religiões tradicionais africanas, em função das invasões, dos contactos que o continente viveu, sofreu também várias influências, e no caso do Sudão, a par do cristianismo, que durou praticamente até o século XIII, depois o islamismo começa a emergir, mas é preciso dizermos que a imigração árabe começa muito antes da Península Arábica para aquela região que se considera hoje como o Sudão, e então o Sudão ficou meio que dividido, ao norte com uma forte influência islâmica e ao sul com a presença, digamos assim, do cristianismo. E hoje se diz que o conflito, tende-se a reduzir o conflito como um conflito religioso, visto que o norte é maioritariamente concentrado por muçulmanos e o sul por cristãos, que representam cerca de 6%, e as religiões tradicionais africanas cerca de 3%. Isto, quando nós então olhamos para aquele processo de independência a nível do Sudão, logo na véspera da década de 50, do princípio da década de 50, começa-se a fazer, digamos assim, esforço para a instituição de um multipartidarismo a nível do Sudão. E lá está a questão da divisão. A discussão que se colocava é se poderia, de facto, inaugurar uma Constituição com uma visão de um Estado único, ou se um modelo constitucional de um Estado federado, porque entendia-se que havia essa ideia de tentar separar o Sul, o norte do Sul, e porque o Sul também interpretava-se que o Sul era um bocadinho muito mais exigente, muito mais rebelde, e então que
a elite, digamos assim, do norte de Khartoum, que sempre esteve ali, é que entendia-se que a mais ideal ou a mais adequada para governar e satisfazer os desideratos egípcios. Então, com este surgimento, o exercício de inauguração do multipartidarismo, que vai de 1953 até 1958, também começam a surgir ali os partidos políticos, como, por exemplo, a UMA, que é o partido político UMA. Depois também surgiu a União a União Nacional dos Partidos Unilateralista, que depois foram surgindo outros partidos como o PDP, que era muito difícil tentar consolidar, digamos assim, a busca de um modelo de organização de Estado com base no próprio modelo ocidental ou Estado moderno, da concepção de Estado moderno que nós temos hoje. E a grande discussão era se optavam para um federalismo ou uma visão de um Estado unitário. E o que aconteceu durante este período de 1953 até 1958 é que esta instabilidade de luta de qual é o modelo, em 1958 até 1964, instala-se, digamos assim, uma ditadura militar do Marshal Ibrahim Abdou. Esta ditadura militar governou, mas até 1969 surge um outro golpe, digamos assim, militar, levado a cabo por um coronel que era o Jatar al-Nyameri, que fica lá ao poder em 1969 e introduz, ou seja, dá uma certa autonomia às populações do Sul. E então percebe-se a partir daqui que já se começa o grande problema da discussão da divisão entre o Norte e o Sul, e então começou-se a conferir um certo grau de autonomia para as regiões do Sul. Durante este período, até praticamente o ano de 1985, permanece novamente o regime militar, mas há uma outra questão que surge em 1985, que é a questão da Irmandade Muçulmana e a discussão da lei islâmica, se de facto poderia se implementar um governo com base em princípios da lei islâmica e por causa também da própria do movimento que existia aí de Irmandade Muçulmana. E este movimento é de onde nasce, onde surge Omar al-Bashir, que em 1989, então, desencadeia este golpe militar. Portanto, desde 1989 até 2019, foram praticamente 30 anos de governação de Omar al-Bashir, com um modelo de governo extremamente centralizado, autocrático, com sérias dificuldades, combatendo qualquer opositor, inclusive membros da sociedade civil. E depois, quando Omar al-Bashir chega ao poder, havia, digamos assim, a par da estrutura de presidente da República, havia também a posição de primeiro-ministro. E Omar al-Bashir acaba com esta posição de primeiro-ministro e, de facto, torna, então, um sistema presidencial em que ele governou este país. Ora, chegamos, então, em 2019... ou muito antes até de 2019, surgiu a Primeira Guerra de Darfur, ou a Primeira Guerra do Sudão, que vai praticamente deste período de 1955 até 1972, depois 89 até praticamente 2000, estamos a falar em 2015, em que surge o acordo. Surge um acordo de paz que foi mediado pela União Africana, ou pelas Nações Unidas, a própria União Africana e os Estados Unidos da América, e em 2011 surge o referendo que culmina, então, com a secessão da parte sul, e divide-se, então, o país em duas partes, entre o Sudão do Sul e o Sudão do Norte, com a capital de Khartoum. Ora, o que se verificou, e como a professora disse, é que a divisão, esta ideia de divisão sempre permaneceu, desta segregação, que é fruto, digamos assim, de um projeto neocolonizador que sempre lutou em separar grupos étnicos. Estamos a olhar
de um país multiétnico, com vários grupos étnicos, desde o norte ao sul, que vai dos Núbia, Beja, Fur, Zagua, e ao sul temos os Neuer, as Adas, portanto, vários grupos étnicos que, de facto, compõem aquele tecido. E então, chegamos então em 2019, em que este conflito volta a reacender no Sudão, mas é preciso também percebermos que no Sudão do Sul, depois da independência, seguiu-se também vários conflitos políticos e militares, e hoje, 2019, começa então, a situação começa a alterar a nível do Sudão do Sul. O que é que de facto acontece em 2019? É que começa aquele levante popular de uma certa pressão política da sociedade civil, mas já em 2019, o que é que Omar al-Bashir faz? Coloca Abdel Fattah al-Burhan como um dos líderes militares para supervisionar a estrutura do exército, e depois e o outro indivíduo, que é o Mohamed Hadan Dagalo, também fica ali nas estruturas do exército. Ora, o que acontece é que depois estes dois indivíduos, importa dizer que al-Bashir nunca nutriu confiança a Dagalo. Por quê? Porque Dagalo é mais dali de uma região de Darfur, que é a região, digamos assim, considerada como uma região periférica, e tem uma certa aceitação entre Darfur e Kordofan nesta região, e Abidal é da região praticamente de Khartoum, um bocadinho mais a norte, e Abdel Fattah é o homem que depois assume a responsabilidade pelo exército sudanês, e Dagalo é o homem que coordena o grupo paramilitar, né, que é as forças rápidas do Sudão. E então, estes indivíduos, outrora, acabam por cooperar, começam a cooperar, há uma certa união entre estes dois indivíduos, começam a liderar a estrutura militar, e chegou um tempo, em função da pressão da sociedade civil, depuseram Omar al-Bashir. Depusendo Omar al-Bashir, assumiram, digamos assim, o poder, definindo um determinado governo de transição que integrava uma estrutura, nessa estrutura, indivíduos da sociedade civil, indivíduos políticos da sociedade civil, e então cria-se o chamado TSC, que é um governo de transição, um governo soberano de transição. E a partir dali, Abdel Fattah al-Burhan começa a estabelecer contactos com algumas lideranças ocidentais. Há um convite do ministro, de Mike Pompeo, e depois há um convite do presidente Donald Trump a Abdel Fattah al-Burhan para os Estados Unidos da América. Depois há um encontro com Benjamin Netanyahu em 2020, se a memória não me falha, e há um conjunto de viagens feitas por Abdel Fattah. Isto começou, de facto, a preocupar Mohamed Adan Dagalo. Por quê? Porque Abdel Fattah começa a colocar na estrutura do governo antigos indivíduos que governaram com Omar al-Bashir, e isso começou a levantar uma suspeita. Ora, nessa estrutura que se criou de transição, também tinha como finalidade tentar colocar colocou-se Abdel Fattah como presidente dessa estrutura e Mohamed Dagalo como vice-presidente dessa estrutura. Alô? Conseguem me ouvir? Sim, alô? Estamos ouvindo bem. Ok, coloca o Mohamed Dagalo como vice-presidente dessa estrutura, deste suposto governo de transição, e Abdel Fattah fica o presidente dessa estrutura de governo de transição. Mas, posteriormente, eles expulsam os civis desta estrutura, aquilo que se considerou como o golpe de Estado militar levado a cabo pelos militares. E então, essa estrutura que depois passou a ser liderada por Abdel Fattah,
começa Abdel Fattah a fazer esses movimentos e contacto com algumas lideranças ocidentais, começou a nutrir, de facto, uma desconfiança para Mohamed Dagalo. E então, não podemos nos esquecer que Dagalo vem de Darfur, onde depois alega-se que começou a criar infraestruturas, exploração de ouro e muito mais, e proximidade com os grupos de Kordofan, e que representava uma ameaça, então, para Abdel Fattah al-Burhan. O que é que de facto acontece? Aqui uma nota muito importante, é que tanto Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, ambos combateram em 2015 na guerra do Iêmen e lideravam forças militares e receberam apoio do Ocidente. Portanto, receberam apoio da Bélgica, receberam apoio do Reino Unido, da França, e receberam apoio militar da Arábia Saudita, do Kuwait, e então, para fazer oposição, digamos assim, ao Irão, para fazer oposição à China e à Rússia. Até então, havia, digamos assim, esta união entre estes dois generais. Mas, com a saída de Omar al-Bashir, o grande problema hoje é um problema, digamos assim, primeiro de luta de poder, de quem de facto vai assumir o poder. O processo de integração das forças militares, das forças paralelas da RSF para o exército sudanês, é o elemento, digamos assim, de reacender deste conflito e este reacender deste conflito, a grande discussão que se coloca hoje é que os dois líderes, os dois generais têm estado a lutar pelo poder. Agora, quando nós analisamos do ponto de vista geopolítico, precisamos também perceber que há, de certa forma, uma certa influência forte de tentativa de projeção de poder das grandes potências ali. Há quem diga que há uma penetração do grupo Wagner e, de certa forma, da Rússia, que é o braço, digamos assim, indireito, ainda que o governo russo nunca assume isto, da Wagner por parte de conceder apoio a Mohamed Dagalo, facilitando a exploração de ouro e, em contrapartida, um certo apoio militar. Também diz-se que há todo o interesse do ponto de vista de projeção de poder russo a nível do Porto do Sudão, porque o Porto do Sudão está muito próximo do canal de Suez e, ao mesmo tempo, permite a projeção do poder russo a nível do Mar Vermelho. Por quê? Porque recentemente houve avanços na assinatura de um acordo de estabelecimento de uma base militar ali, acordo este que prevê a instalação da base militar, com certos militares russos e a implementação de 4 navios da Marinha de Guerra com propulsão nuclear ali. E este todo o interesse da não aprovação até então deste acordo deve-se ao facto da inexistência de um governo civil em Sudão e, ao mesmo tempo, de um poder legislativo capaz de ratificar este acordo. E entende-se que há todo o interesse da parte da Rússia de projeção desse poder ali, porque a nível do Mar Negro, na região da Crimeia, a Rússia conseguiu estabelecer uma base militar ali que permite a projeção do poder russo ao Mar Negro, permitindo a circulação a nível do Estreito de Bósforo, que é ali onde circula os navios russos para transportar material ibérico da Síria, e os russos conseguiram, a nível da costa síria, colocar aí uma base militar, permite a projeção do poder russo a nível do mar Mediterrâneo, e então conseguir colocar uma base militar no porto do Sudão permite a projeção do poder russo a nível, ligando aquela zona do canal do Suez, a nível do mar Mediterrâneo até do Mar Vermelho, do mar Vermelho até ao Índico. Então, isso, do ponto de vista geopolítico, preocupa as grandes potências. Não podemos nos esquecer que, a nível da região do Sahel, o Tchad, o Mali, ou os países vizinhos que partilham fronteira com o Sudão, são países que, no intervalo de 10 anos,
várias revoluções, estamos a falar das primaveras árabes a nível da Líbia, o Egito, a Tunísia, estamos a olhar agora no Burkina Faso e o Tchad, um conjunto de golpes de Estados que aconteceram a nível do Tchad recentemente, e fragiliza, digamos assim, são estados que, do ponto de vista de estabilidade política, encontram-se instáveis, faz fronteira com a República Centro-Africana, em que, nesta altura, quem governa a República Centro-Africana, Fatou Adorá, é protegido pelo grupo Wagner. A Etiópia tem enfrentado um problema sério, a Eritreia tem enfrentado, de facto, um problema sério, e então vejamos que o Sudão está cercado de países que não estão politicamente estáveis. E isto pode, digamos assim, agudizar ainda mais o problema da região. Não podemos nos esquecer que, a nível do Níger, está uma base, digamos assim, ou a presença da unidade dos Estados Unidos da América para a África, que é o AFRICOM, que está estabelecido a nível do Níger. E não podemos nos esquecer, com o fim da Operação Barkhane, que acaba com a presença do exército francês ou das forças francesas a nível do Burkina Faso, do Tchad, há resquícios de militares que moveram-se destes países para a região do Níger, o que, de facto, leva-nos a crer que há uma certa pressão do exercício, digamos assim, do Ocidente a partir dali para o Sudão. E vimos que o que depois do conflito voltar a reacender em 2019, um conjunto de sanções foram impostas pelo Ocidente, e estas sanções impostas dão abertura para a presença do Oriente. E hoje, esta disputa geopolítica entre o Ocidente e o Oriente também tem que se transportar ali no Sudão. Por quê? Porque o que o Ocidente não quer é que se consiga erguer ali uma base militar russa. De certa forma, estará disposto em apoiar o general Abdel Fattah al-Burhan, que é o chefe do exército, ou o chefe do exército sudanês, e, por outro lado, há todo o interesse da Rússia apoiar Mohamed Adan Dagalo. Portanto, quando nós olhamos do ponto de vista geopolítico, há também um interesse regional, digamos assim, da Arábia Saudita e do Emirados Árabes Unidos, em tentar exercer influência ali, e há também um interesse dos países vizinhos, como a professora dizia, que o Egito é uma potência, há um interesse também do Egito ali a nível do próprio Sudão, de exercer influência a nível do próprio Sudão. E então esta complexidade do ponto de vista geopolítico deixa o continente cada vez mais instável, agrava a situação do Sudão, e vamos só ver como é que isto está relacionado com o conflito russo-ucraniano. Recentemente foram abatidos 2 aviões da aviação civil a nível do Sudão, e um destes voos pertence a uma companhia ucraniana que é da SkyUp. Durante o conflito russo-ucraniano, o espaço aéreo ucraniano foi encerrado. E o que esta aviação, digamos assim, este avião da aviação civil da SkyUp está ali a fazer? Suspeita-se de que o Sudão passou a ser, digamos assim, um ponto de reabastecimento e de abastecimento de armamento para o conflito russo-ucraniano, por via destas aviações, digamos assim, desta aviação civil, que é um pouco, de facto, do que aconteceu também durante a guerra angolana, do período chamados Diamantes de Sangue, em que se usava aviações privadas para fazer o transporte de marfins, de diamantes, de comercialização de armamento. E, portanto, o grande problema hoje é que esta alteração que está a acontecer na ordem internacional, da luta das grandes potências, tende também a emigrar para o Sudão, e deixando cada vez mais o Sudão vulnerável pelo apetite dos grandes e das grandes potências ali, deixando o Estado cada vez mais instável, e isso vai
migrar do eixo do Oriente para o Ocidente, porque países como o Tchad, Burkina Faso, a Guiné Equatorial, são países que nos últimos tempos têm enfrentado problemas sérios de estabilidade política. E descendo um bocadinho muito mais abaixo, vamos encontrar ali o Quênia, a Tanzânia, e para o Moçambique, que tem enfrentado problemas sérios de terrorismo, sobretudo a nível da região norte. E então, esta complexidade que o Sudão, de facto, apresenta-nos, o futuro ainda é incerto, há uma tendência da escalada a aumentar, e esse é um dos grandes riscos geopolíticos a nível nacional, que é a escalada do conflito intensificar, e isto vai acontecer, é muito provável que isto vai acontecer em função das potências que vão estar ali para alimentar o conflito, na busca de interesses. Se, de facto, as forças dos grupos paramilitares assumirem o poder, é garantia de que os russos também vão ter ali uma oportunidade para a consolidação do poder, e se o general Abdel Fattah al-Burhan chegar ao poder, é de facto também uma oportunidade para os ocidentais tentarem consolidar a sua influência naquela região. E isto este risco geopolítico vai afetar a região do Sahel, vai afetar a própria estabilidade do país e vai afetar a estabilidade do próprio continente africano, que já tem tido muitas frentes para lidar, como, por exemplo, agora o conflito entre a Ruanda e a República Democrática do Congo, e a República Democrática do Congo tem estado a lutar com a estabilidade desde o processo da independência. E então são várias as frentes que o continente, as lideranças africanas vão lidando com elas, e com a presença, digamos assim, também destas grandes potências que vão financiando e alimentando o conflito nestes países. Portanto, o futuro é incerto, com várias crises humanitárias, com percas de vidas humanas, com civis feridos, com movimentação para as fronteiras dos países vizinhos, que depois vão sentir-se também pressionados, que já têm estado a sentir-se pressionados por causa das várias guerras, o conflito de Darfur. A Etiópia, a Eritreia a Etiópia enfrenta um problema sério da zona do Tigre. E então é este misto de um futuro incerto que, de facto, não se sabe qual será o desfecho deste conflito entre as forças militares a nível da região do Sudão. Em linhas gerais, é esta a minha abordagem. Vamos então esperar a segunda bateria das questões. Não sei se me alonguei muito e se de facto há alguma coisa que a professora gostaria de acrescentar. É de uma complexidade imensa, muito maior do que a gente pensa olhando daqui. Até porque nós aqui temos basicamente informações que a mídia corporativa nos permite acessar e não nos dá uma dimensão real das questões envolvidas no conflito. Nós temos algumas questões, algumas contribuições aqui no chat. Vou passar rapidamente as questões. O Márcio Caldeira colocou aí para vocês também darem uma olhada no grupo de WhatsApp. Vocês podem também dar uma olhada. Eu vou colocar todas as questões, obviamente. Algumas delas exigiriam que a gente tivesse outra vez o tempo que tivemos até agora, porque algumas nos dão uma dimensão real da complexidade do que está colocado e de como o mundo globalizado, faz com que estejamos permanentemente em perigo, e conflitos que parecem nossos nem sempre são nossos, na verdade, né? Alberto Monteiro lembrando que o tema é muito complexo, carece de bastante cuidado na análise, os imperialistas sempre usaram a tática de dividir para conquistar. Ricardo falando muito importante as questões e provocações levantadas pela professora Patrícia. Vamos ver aqui. Alberto Monteiro traz uma questão que é essencial, né, para analisar. Há que seguir o dinheiro.
e ver as associações dos líderes beligerantes aos interesses externos, que o Tiago trouxe um pouco dessas associações para nós também aqui na fala dele. Paulo Gamba dizendo, tecnicamente e legalmente, Sudão do Norte não existe, não é? É mesmo República do Sudão e Sudão do Sul. Ele traz o termo técnico resultante aí dos processos. Alberto Monteiro lembrando que as etnias não tinham simpatia para com os poderes colonizadores, mas algumas elites dessas etnias, em busca dos próprios interesses, foram se associando aos colonizadores. Paulo Gamba pergunta para a professora Patrícia de que forma o eurocentrismo influenciou al-Bashir para a resistência à divisão do Sudão e como os acontecimentos de Darfur influenciaram na instabilidade. Gabriel Mbambe comenta o seguinte, na minha opinião, o problema está nos recursos naturais desse país, ou seja, a ganância dos detentores do poder político-militar. Em África, infelizmente, a política não é para servir o povo, mas sim para furtar o bem público e nessas lutas pelo poder há aqueles que se beneficiam. Por outro lado, tanto a democracia como o comunismo não se adaptam à realidade política, social, econômica e cultural da África. Portanto, devemos refletir sobre qual o sistema de governo para a África. Paulo Gamba, professora Patrícia, de que forma o princípio ut possidetis foi violado no processo de independência do Sudão do Sul? Ainda Paulo Gamba, é possível falar do Sudão do Sul sem mencionar John Garang? Enquanto líder inspirador da luta, nesse caso, qual é o seu legado, tendo em conta o desentendimento entre Riek Machar e Salva Kiir? Estou falando que tem pergunta que exige a gente retornar e conversar só sobre o assunto em questão, né, seu Paulo Gamba? Ainda Paulo Gamba para o Tiago, tendo em conta a instabilidade atual no Sudão, há vozes por cá que defendem que, afinal, al-Bashir não era o mal de todo. Você é dessa mesma opinião ou não? Ele coloca que isso é uma questão para ele fundante. Alberto Monteiro, em última análise, tendo em conta a importância geoestratégica do porto de Khartoum, a instabilidade do Sudão só serve ao Ocidente para conter os avanços da Rússia e da China em África. Paulo Gamba, a ambos, de que forma é que a situação atual no Sudão pode influenciar o ressurgimento do Exército de Libertação do Senhor e a ascensão de Cone? Embora seu alvo seja Uganda, porém atua muito no Sudão, você trouxe muitos elementos aqui, viu, Paulo Gamba? Nós vamos ter que voltar para poder explorar melhor as questões que você está trazendo. Alberto Monteiro, o Tiago falou do grupo de Wagner. Espera aí que estou perdendo aqui. Do grupo Wagner, pergunto, quantas bases norte-americanas, francesas e britânicas existem na África? O grupo Wagner citado pelo Tiago e que o Alberto cita aqui também, é o mesmo grupo Wagner que a gente vê também atuando na Ucrânia, só para poder as pessoas linkarem. Pelo que eu percebi, esse grupo Wagner ele é bem atuante em vários territórios no continente africano. Obi e Naek Buko. Ambas exposições elucidam em parte a pergunta: como e de que maneira árabes e europeus invadiram a África, dominaram o continente, criaram sistemas de escravidão e exploração que se retroalimentam? Olha aí outra questão que dá uma pauta específica para o canal. Veja só, é assim, a gente traz uma pauta e acaba tendo que desdobrar em várias outras. Zezé Menezes, impressionada com a complexidade de conexões entre os conflitos. Obrigada, professora Patrícia e Tiago, que sua. Vera Teixeira, definitivamente a influência das potências ocidentais e orientais estão nesse conflito, sob o envio de armas dos Estados Unidos ao Sudão, possivelmente para evitar aí a influência da Rússia. E sim, Zezé Menezes, dizendo precisamos de mais diálogos
com esse formato e sobre essas questões. Concordo plenamente com você. Temos que ter as questões africanas de maneira mais recorrente aqui no canal, até porque nós, na mídia corporativa, não achamos informações que nos permitam ter essa dimensão do que está ocorrendo, né? Bom, eu estou suspendendo aqui as perguntas, e porque não daria para dialogar com outras, mas aceito como sugestões de pautas futuras, viu? Fiquei muito à vontade. Inclusive, algumas questões que vocês trouxeram aí como perguntas, eu já me vejo pensando que elas precisam, sim, se desdobrar em pautas outras, para a gente ter essa compreensão. Estou devolvendo para a professora Patrícia. Fique à vontade para dialogar aí, fazer suas complementações e dialogar com aquilo que os nossos astronautas, nossas astronautas colocaram. Por favor, professora. Tá, então, gente, eu estou muito grata pelas perguntas, é uma audiência incrível que a gente está tendo aqui, emocionada com as questões, porque eu tive uma participação de um programa sobre o Sudão, aqui na TV brasileira, e aqui estava todo mundo preocupado em como salvar a vida dos estrangeiros. E aí eu consegui dizer, e a população local, gente? Que os estrangeiros estão indo, como é que fica a população local, né? E aqui a gente está podendo justamente fazer essa reflexão da política africana, da geopolítica africana. Então, eu quero parabenizar muito o Tiago. Tiago, que, assim, capacidade de organização, de estabelecer relações e de síntese de uma história de quase 200 anos, né, que a gente está falando aqui, são 200 anos de história sudanesa, sendo que nesses últimos 40, 50 anos, toda essa complexidade. Então, uma honra, Tiago, ter participado, estar participando com você, né, que a gente possa conversar mais vezes. E parabéns ao Africanamente por esse evento incrível. Na minha visão, o melhor evento que eu já vi sobre o Sudão feito aqui no Brasil, desde que eu comecei a trabalhar e pesquisar Sudão. Então, parabéns, Silvani. Olha, eu estou falando que eu já pesquiso há 29 anos esse tema, eu nunca tive uma mesa tão maravilhosa, tão incrível quanto essa. Infelizmente, devido ao tempo do professor Paulo Gamba, eu não vou conseguir detalhar tudo, eu vou fazer uma linha de explanações, e aí a Silvani tem meu contato, se o senhor quiser depois, né, a gente aprofunda, ou se faz um outro fórum, né, Silvani? Aí a produção do projeto vai pensar o melhor formato. Realmente, a gente fala Sudão do Norte só para as pessoas se localizarem, mas é República do Sudão e Sudão do Sul, tá? Aí o senhor me pergunta de que forma o eurocentrismo influenciou o al-Bashir para a resistência à divisão do Sudão. Na minha visão, eu acho, assim, pela pesquisa que eu já fiz, porque eu estudo o Estado mardista, né? Todas essas análises, elas têm um furo básico. Não estudar o que foi o condomínio anglo-egípcio. Se a gente não entende o que foi o condomínio anglo-egípcio, não dá para entender essa estrutura neocolonial do Estado sudanês, né? E o grande passado da nação sudanesa é o Estado mardista, né? Esse Estado gigante que vai além da República do Sudão, que articulou. Eu entendo, assim, eu não sei como é a discussão das ciências sociais angolanas a respeito dos povos e das etnias. Eu não sei como é feito aí, desconheço. Mas aqui no Brasil, eu tenho preferido usar o termo povos a etnias, entende? Porque etnia, aqui no Brasil, devido até à nossa história indígena e as questões que a gente enfrenta aqui com relação ao ensino e pesquisa de história indígena no Brasil, etniza mais balcaniza do que articula. Então, quando a gente trabalha com a ideia de povos, a gente permite ver trânsitos, encontros, associações e transformações. Então, só para o público da de Angola entender que eu não falo etnia, eu falo povos, por causa de uma discussão que a gente tem aqui no Brasil sobre os indígenas brasileiros, tá? Então, na verdade, eu comecei minha pesquisa no primeiro ano da ditadura do Bashir, né? Eu estava começando o mestrado nessa época.
E eu vejo, assim, necessariamente, né, esse olhar do Bashir, o Sudão do Sul era a área de construção de riqueza dessa região do Sudão. Aí vou falar Sudão do Norte, né? O Estado mardista organiza essa relação norte-sul, e o Bashir, de uma certa forma, tem esse passado do condomínio anglo-egípcio, dessa estrutura da administração regional e do olhar sobre as riquezas do Sudão do Sul. A gente não pode esquecer do petróleo do Sudão do Sul, né? Tem muito mais coisa para falar. O conflito do Darfur é justamente nesse sentido, né? O Sudão unido, mas com poder centralizado nessa forma de inserção na política, que é a arabização. Aí eu quero fazer a união desse comentário com o último comentário que veio para mim do senhor, se eu falar o seu nome errado, o senhor me perdoe, Obi Inae Kibuko. O senhor me pergunta: ambas exposições elucidam, em parte, uma pergunta: como e de que maneira os árabes e europeus invadiram a África, dominaram o continente, criaram sistemas de escravidão e exploração que se retroalimentam? São situações totalmente distintas. A chegada dos árabes na África remonta ao século VII, e sempre se teve contato, mesmo antes do século VII, dos povos árabes com o norte da África, com o noroeste africano, né? Então, são situações muito diferentes, né? E esses árabes que tem na África são árabes africanos, né? São outras relações, né? E aí, se a gente começa a pensar que o árabe é sempre estrangeiro, a gente vai cair num erro de leitura, aí sim, eurocêntrica, de que não existe um Islã africano, ou de que não existem Islãs africanos, né? Então, assim, os árabes, eles entram na história africana, eles se internalizam nessas sociedades, criam laços, e há um momento, inclusive, né, que esses contatos com os povos árabes, o que os árabes estão trazendo vai além até dos próprios povos árabes para a própria África, né? Então, a África sempre foi um continente extremamente conectado com outros povos e culturas. É um continente altamente transformado por esses contatos e culturas, né? Então, a gente não pode esquecer que os árabes, nesse sentido, eles fazem parte de povos que milenarmente têm contato com as sociedades africanas. Esses contatos não são fáceis, são violentos, muitas vezes são de ordem econômica e social, mas não dá para igualar o contato dos árabes ao longo da história africana com o contato dos europeus, sobretudo a partir do século XIX e da expansão colonial. São histórias diferentes. Então, eu não estou minimizando, eu só estou dizendo que são processos muito diferentes que a gente precisa tomar cuidado. Ainda do professor Paulo Gamba, eu volto para ele, né? Patrícia, de que forma o princípio do Utipocidetis foi violado no processo da independência do Sudão do Sul? Na verdade, eu vejo por uma outra perspectiva, né? O John Garang, sem dúvida, eu vou emendar na pergunta do John Garang. O John Garang, eu acompanhei a trajetória dessas missões do Sudão do Sul há mais de 30 anos. E assim como o Sudão dessa região que hoje é o Sudão do Sul, que é um país, o Sudão do Sul, em diversos territórios e sociedades africanas, as missões católicas formaram lideranças políticas fundamentais dos movimentos de libertação nacional. E o John Garang, ele vem das missões católicas, e o John Garang, inclusive, teve apoio financeiro das missões para fundar o partido dele, né, o SPLM. Então, sim, ele tem um papel fundamental nessa criação do Sudão do Sul. E essa ideia de autodeterminação do Sudão do Sul vem de uma ideia histórica de que povos tradicionais são naturalmente cristãos. Isso não é natural, isso é colonial. Isso foi construído durante o colonialismo, né? E o Bashir, por outro lado, ele quer manter a estrutura colonial, porque o Sudão do Sul sempre foi a base da grande riqueza dessa região mais ao norte. Isso tudo acontece sem se descobrir as minas de ouro do oeste do país. Quando se descobre as minas de ouro do oeste do país, na região do Darfur, e não só do Darfur, a situação se complexifica, aí sim, nesse espaço do que é a República do Sudão, ou como a gente chama tecnicamente, Sudão do Norte. Não dá para eu falar muito mais, porque o Tiago tem muita coisa para responder, gente.
mas eu me coloco à disposição, tá? A Silvani é professora também, né, Silvani? Silvani, minha querida professora Silvani, ela pode deixar meus contatos, e foi um prazer poder passear um pouco por essas questões com vocês, que são cruciais para a geopolítica contemporânea. Muito grata. Tiago, a palavra é sua. Obrigada, professora Patrícia. Só repercutir, antes de passar, só repercutir aqui o que o Samuel Ramos escreveu, né? Falando das grandes potências bélicas e econômicas, são os causadores das mazelas humanas em África, porém as elites locais, de igual modo, se beneficiam da miséria do povo. Tiago, por favor. Muito obrigado, mais uma vez, também pelas palavras da professora e também pelas questões colocadas ali pelos nossos participantes ou a nossa audiência. Paulo Gamba questiona, vou respondendo assim de forma aleatória, se de facto Omar al-Bashir não era, afinal de contas, o mal de tudo. Esta questão impõe-nos uma reflexão, digamos assim, do que a forma como as lideranças a nível do continente africano chegam ao poder determina muito como elas também vão sair do poder. E Omar al-Bashir, se o Paulo sabe, que boa parte dos Estados africanos, depois das independências, surgiram uma sequência de golpes de Estados nos Estados africanos, praticamente da década de 60, 70, surgiram uma sequência de golpes de Estados. Ora, esse Estado moderno pós-colonial que nós herdamos, muitos deles foram dirigidos por militares por muito tempo, tal como Omar al-Bashir ficou quase 30 anos no poder, não permitiu, digamos assim, a criação de estruturas fortes da institucionalização do poder. É um modelo, digamos assim, que funciona quase em muitos Estados africanos, muito concentrado, com um poder paternalista, com um grupo reduzido que exerce o poder e com uma maioria, digamos assim, marginalizada. O que se faz é o estabelecimento de contactos que visam simplesmente manter a elite no poder e não estabelecer contactos com potências externas que permitam com que a liderança acaba por gerar desenvolvimento à sua própria sociedade. E então o problema não é se Bashir foi o mal de todo, ele é parte do mal. É parte do mal porque a forma como ele conduziu o poder durante esses 30 anos, de facto, não criou estrutura. E um dos problemas dos Estados africanos do Estado moderno africano, é que aquelas lideranças longevas, o processo de transição política é muito permeável a essas questões de instabilidade política contínua. Porquê? Porque a forma como as lideranças governam é uma governação de exclusão, que deixa a maioria excluída, que deixa tecidos sociais muito, digamos assim, muito separados da elite política, e que, de facto, começa a surgir ambições por parte, digamos assim, do poder, inclusive até dentro das estruturas militares. E quando às vezes menos se espera, é o próprio exército, ou o golpe vem do exército. E então o Bashir, saindo Bashir, os problemas continuam. Não é que ele, digamos assim, podemos dizer que era o mal de todo, ou que era de facto o mal de todo. O problema é que estes problemas herdados do próprio processo de descolonização e a forma como centralizada de governo, conduzido, digamos assim, pelas elites políticas dos nossos Estados, fez com que determinadas estruturas não foram consolidadas, e quando esta liderança longeva sai do poder, deixa esta abertura para o caos diante deste processo de transição. Há alguns países que, de facto, conseguiram fazer este processo de transição, digamos assim, de uma forma
digamos assim, com sucesso, e como é o caso também daqui da nossa realidade angolana, depois do período em que o presidente José Eduardo dos Santos ficou no poder, o período do conflito armado e depois o pós-conflito armado, em que a transição política aconteceu, ou transição de poder aconteceu sem, de facto, haver esta ruptura de um conflito armado ou desta violência. E então, esta questão, Paulo, que coloca-me sobre se Omar al-Bashir era, de facto, um mal de todo, tem a ver, digamos assim, como as lideranças gerem, ou então as lideranças que ficaram por muito tempo no poder, geriram o poder, e também o próprio processo de transição. Coloca a questão sobre John Garang. Como se sabe, John Garang é um sudanês, que depois é que passou a ter esta divisão de Sudão do Sul com o Sudão do Sul, que lutou, digamos assim, em toda a sua vida política, a sua vida como político, como guerrilheiro, libertar o Sudão das garras, digamos assim, da influência das grandes potências e também do próprio regime de Omar al-Bashir. E John Garang, estamos a dizer, por via do próprio seu exército de libertação do Sudão, lutou para o bem ou para a estabilidade do Sudão, que, sobretudo em 2005, e com o próprio referendo sudanês que aconteceu, que culmina com a independência do Sudão, John Garang até é conhecido como o pai do Estado sudanês, né? Sudão do Sul, nesse caso do Sudão do Sul, que infelizmente morreu como morreu. E também coloca aqui a questão de Riek Machar e Salva Kiir. Estas duas figuras são, de facto, importantes para o novo Estado sudanês que nasce em 2011, porque quando surge a independência do Estado sudanês em 2011, 2 anos depois, surge um conflito ou uma guerra civil levada a cabo por esses dois líderes, que é Riek Machar e Salva Kiir. Por quê? Porque lá está a questão da desconfiança que hoje existe entre os generais Fatah al-Burhani com Dagalo, né? Que essa questão da desconfiança, o mesmo começou a existir entre Salva Kiir e Riek Machar, porque Salva Kiir era o presidente sudanês do Sudão do Sul e Salva Kiir era o vice-presidente, e deste conflito de desconfiança entre Salva Kiir e Riek Machar, Salva Kiir acabou expulsando ou demitindo Riek Machar, e o conflito instalou-se, que o Sudão do Sul viveu um período de guerra pós-independência desde 2013, foi arrastando-se praticamente até mesmo 2018, 2019, e então este conflito que sempre existiu de luta de poder, das vezes também das razões, lá está o velho conflito da questão étnica, que também dizia-se que o conflito entre Riek Machar e Salva Kiir era em parte por causa também do conflito étnico existente entre os indivíduos do Sudão do Sul, e então estas duas figuras, Riek Machar e Salva Kiir, não podem ser descuradas desta realidade da luta do poder e da busca da estabilidade do próprio Sudão, o Sudão do Sul. Alguém questionava, desculpe não recordar o nome, de quantas bases existem americanas ou francesas e britânicas a nível do continente africano. Eu não consigo, dados estatísticos aqui, responder taxativamente com o número de bases americanas ou ocidentais a nível quanto as bases existem, mas precisamos perceber o seguinte: durante o quadro da Guerra Fria, as duas potências, a União Soviética e consequentemente, os Estados Unidos da América, foram em busca de espaços de influência em determinadas latitudes. E o continente africano foi palco desta disputa, em que ali onde os Estados Unidos da América ou o Ocidente conseguiu ter políticos ou elites políticas a governarem, houve a facilidade da instalação de bases militares ocidentais,
e depois, com o fim da Guerra Fria, né, e o estabelecimento da ordem liberal e os Estados Unidos da América ali no topo, também a América projetou o seu poder, sobretudo, a nível do próprio continente africano. Então, vamos reparar que, a nível da África Ocidental e da região do Sahel, a influência francesa é muito forte, por causa também das ex-colônias francesas ali, a questão do próprio France-Afrique, e por via dos próprios mecanismos de peacekeeping e peacebuilding a nível da Organização das Nações Unidas, há contingentes militares que foram operando ali, forças francesas e também não só. E, se nós repararmos no mapa, para responder essa questão, é só colocarmos a projeção do poder militar norte-americano a nível global. Vamos ver que, a nível desta região da África subsaariana, para Angola e para o Oceano Atlântico, não há uma base militar norte-americana, mas já na região, digamos assim, do Golfo da Guiné, há uma influência, há uma presença militar ali dos Estados Unidos da América, e não só também no Gabão, há uma presença militar norte-americana ali, o Africom, com a questão da crise da Primavera Árabe, com a presença dos ocidentais na Líbia, com o Cadito, os bombardeamentos conjuntos que a França e a Inglaterra fizeram ali, a presença do poder, do poder. Hoje por hoje, há esta presença do Africom a nível do Níger, e eu disse na minha locução dos resquícios de forças militares da Operação Barkhane, que saiu ali do Burkina Faso e dessas forças que operavam ali a nível do Tchad e Mali, estão ali no Níger com o Africom. Então, a projeção do poder ocidental, ou seja, do poder ocidental, França, era muito forte a nível da África Ocidental, nas ex-colônias francesas. Hoje há uma tendência de substituição desta presença militar pela presença russa, com a Wagner, disse eu, do controle da Wagner, da presença da Wagner na República Centro-Africana, controla o presidente Faustin Touadéra, e lá está a questão do Omar al-Bashir, Paulo Gamba, que a Wagner protege Faustin Touadéra, mas o regime de Faustin Touadéra persegue civis, tortura, assassina civis, não é um poder instituído que visa, digamos assim, criar desenvolvimento ou a estabilidade política, né? Nós começamos a pensar o que será de Faustin Touadéra se a Wagner sai. O que será de Faustin Touadéra se os russos tiram, de facto, as mãos de Faustin Touadéra? E então, isto é de facto de extrema importância, esta questão que colocamos sobre a projeção do poder ocidental a nível do continente africano. Eu não sei se há ali mais uma questão, se de facto respondemos todas, se conseguimos... havia uma questão que dizia, lá vem a velha questão, sobre a presença dos árabes, a presença dos europeus no continente africano. Isto é histórico, sabemos como a Europa invadiu o continente, costuma-se dizer descoberta do continente africano, que eu não concordo. Nós não fomos descobertos, nós africanos, nós existimos sempre, estamos ali, estivemos sempre ali, nós não fomos descobertos. Houve um encontro, eles encontraram-nos, né? Sobretudo da civilização ocidental, e que por via da própria navegação e comércios nos encontraram. Eles não nos descobriam como se estivéssemos fechados numa cubata ou numa caverna. Não, nós existíamos, havia trocas comerciais entre reinos, entre povos, havia contacto, e então nós não fomos descobertos. Portanto, eles quando chegam, vem o processo de escravidão e depois vem o próprio processo da colonização e também a colonização
vem com todos os valores ocidentais, desde os valores religiosos, e o cristianismo é um facto, e quando o islamismo começa a nascer, ou nasce ali na Península Arábica com Maomé, e depois o islamismo começa a expansão islâmica, e esta região do norte da África, onde encontra-se o Sudão, está muito próxima, digamos assim, da Península Arábica, e o processo de migração da civilização árabe, né, ou dos árabes, é preciso não confundirmos árabe com muçulmano. Árabe é etnia e muçulmano é religião, e já existia ali, alguém dizia que o movimento começa no século VII dos árabes, trocas comerciais nesta região, e porque começava, as rotas eram duas, por via do deserto do Sahel, ou do deserto do Saara, a nível do Saara, a nível do Sinai, não Saara, do Sinai, deserto do Sinai, no Egito, havia uma rota, e havia também uma outra rota, que é do Estreito Bab el-Mandeb, que permitia a circulação da presença árabe ali, e também do Islã no norte da África. E não precisamos nos lembrar que essa expansão foi expandindo-se até o norte do continente africano, na zona do mar Mediterrâneo, e até conquistaram territórios na Espanha e aquela zona de Toledo, e até França. Chegaram, o Islã chegou até em França, e isto tem de facto um impacto nos Estados africanos. Ora, quando vem o próprio processo de descolonização, nós ficamos reféns, digamos assim, daquilo que é a herança das fronteiras do colonizador. Porque o debate que existia na organização da Unidade Africana entre o grupo de Monrovia, de Casablanca, é que se de facto poderiam permanecer as fronteiras herdadas do colonizador, ou, digamos assim, poderíamos redesenhar novas fronteiras. E então ficou as fronteiras redefinidas do colonizador, ou desenhadas do colonizador, que dividiu etnias, que dividiu territórios que no passado coabitavam, e que existia uma coexistência pacífica, e então surge a questão sobre o moderno Estado-nação imposto, se adapta para a realidade africana. Eu penso que é uma questão que requer muito estudo, quer do ponto de vista antropológico, filosófico e da própria política africana, para percebermos como nós fomos no passado, e se este modelo imposto ou que nós herdamos não é também um ponto de estrangulamento da contínua instabilidade para o continente africano. E, por outra, é a questão também da própria riqueza que o próprio continente tem. Hoje diz a New Scramble to Africa, né? A nova corrida para a África. Os orientais, China, Rússia, estão todos de olho para a África. Os Estados Unidos da América, a própria Europa, cada vez mais fragilizada do ponto de vista de recursos, com esta questão da guerra russo-ucraniana e o encerramento das pipelines de gás que abastecem a Europa. Hoje há uma nova corrida da Europa para a África. Os Estados Unidos da América ficou, devido à guerra do Iraque e à Síria, completamente comprometido a nível do Médio Oriente, e os recursos energéticos é de extrema importância para a política externa norte-americana. Hoje, a política externa norte-americana há uma estratégia muito virada para os países da África subsaariana, já para o Golfo da Guiné. Por esta razão, houve este movimento do secretário de Estado norte-americano e do próprio presidente Macron a andar por estes países como o Congo, Brazzaville, Angola e o Gabão. E então, esta nova corrida, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês também esteve cá e fez um périplo pelos países africanos. E então, é esta potência da alteração, da tendência da alteração da ordem internacional e a busca de zonas de influência também tem estado a afetar o continente africano. Uau! É muita informação. Muita informação, e precisamos delas e precisamos de muito mais. Professora Elizabeth Vera Cruz, nos acompanhando aí,
Concordo com a professora Patrícia, da designação de povos e não de etnias ou tribos, e ela, como professora, diz sempre isso aos alunos e às pessoas com quem interage. Como o Alberto Monteiro várias vezes trouxe essa questão da presença dos Estados Unidos, da Europa, porque a gente citou a presença do Grupo Wagner, e a presença do Grupo Wagner significa, de certa forma, a presença da Rússia. Eu peguei aqui, só rapidamente, para compartilhar com vocês, um mapa que traz não só a presença de bases, mas de operações conjuntas, de exercício aqui e acolá, do que seria essa presença do Africom, dos Estados Unidos na África, que não é pouca coisa, realmente. Está dando para visualizar? Tá. O mapa está meio pequeno aí, mas acho que vocês conseguem visualizar. Não é tudo bases. Na verdade, aí é desde exercícios conjuntos, algum tipo de interação militar cá, e as bases também. É uma presença realmente bem expressiva. Alberto Monteiro dizendo que pesquisou e deu para ver que tem presença militar sob tutela da Africom em 29 países africanos. Isso significa um pouco mais da metade, né, dos países. Mas a gente sabe que e acho que o Tiago trouxe isso muito bem, a professora Patrícia também, que essa disputa em relação a pontos estratégicos, em relação aos recursos naturais, às riquezas naturais, ela é constante e tende a se renovar, e, obviamente, China está nessa, Rússia está nessa, Estados Unidos, Europa, está aí as potências arrebentando com os povos africanos, com seus territórios, e não só, aqui conosco também, embora de forma diferenciada, porque o Estado brasileiro, apesar da fragilidade, ele é muito mais antigo, mas mesmo assim a gente sabe que essa presença existe. Até lembrando que os colonizadores sempre inventaram essa história de descoberta. Assim foi no Brasil, e não será diferente, com certeza, em relação à África. Nós estamos encerrando o nosso diálogo de hoje. Professora Elizabeth dizendo que, para falar do Sudão, da guerra, passa também por falar de Ruanda, da guerra fratricida na região. Juan Ferreira dizendo: é muito conhecimento por milésimo de segundo. E eu já convoco, viu, Tiago, para a gente organizar, viu, a professora Patrícia também, outros diálogos que nos possibilitem compreender melhor as questões no continente africano. E, só antes que eu me esqueça, Ricardo Fonseca pedindo as redes sociais de vocês, se vocês quiserem colocar aqui no chat privado ou lá no grupo de WhatsApp, eu compartilho aqui para o pessoal as redes sociais e os contatos, se vocês acharem que devem compartilhar também. A pessoa no perfil Bozo é Ladrão dizendo: não param de explorar e expropriar o berço da humanidade. É isso, é bem isso. Já coloco para vocês aqui as redes sociais, mas já estou convocando vocês para a pauta de terça-feira, que volta a coluna IPAfro, terça-feira, às 19h30, com o tema A Coma, Vibrações de uma Nação. Então, vocês já podem acionar o lembrete, vocês já podem deixar o seu like, seu positivo. Se não colocou na programação de hoje, por favor, façam isso também. Pode parecer pouco, mas nos fortalece na luta para dar visibilidade às nossas pautas no ambiente virtual. A professora Patrícia está compartilhando aqui o e-mail dela, já vou colocar aqui para vocês. O Ricardo Fonseca tinha demandado essa possibilidade de contato. E deixa eu ver se temos sua rede social, Tiago, para poder compartilhar. Você está no Instagram, eu vi lá, Tiago Kissua. Acho que se vocês colocarem lá, vocês também vão localizar. Deixa eu ver aqui. O Instagram da professora Patrícia também, já compartilhando com vocês. No mais, afronautas,
de cá e de lá. Muito grata por terem estado conosco na tarde de hoje, pelas contribuições que vocês trouxeram também. Professor Tiago, professora Patrícia, muito obrigada pela generosidade de, no sábado à tarde, vir nos ajudar a compreender melhor as questões da estabilidade política atual do Sudão. Professora Patrícia, inclusive, com problema de saúde, mas não nos deixou só. Somou-se conosco aqui para esse diálogo de hoje. Compartilhando com vocês, por fim, também o e-mail do Tiago Kissua. Então, se vocês quiserem estabelecer contato com ambos, está aí para vocês, devidamente compartilhado. Márcio Caldeira, muito obrigada por nos ajudar na moderação do chat, nos ajudar a não nos perdermos também aí no processo de diálogo com as pessoas que nos acompanham. E é isso, eu mais uma vez convoco todas, todos e todes para estar conosco terça-feira, 19h30, horário de Brasília, com a coluna IP Afro, a Coma, Vibrações de uma Nação. E vamos... E é nas redes sociais que vocês encontram a nossa programação. Então, já coloquei para vocês aí Instagram, Twitter, Facebook. Nos sigam e saberão sempre qual é a próxima programação do Pensar Africanamente. Cuidem-se muito bem, segunda-feira, feriado, dia do trabalhador, embora o capital insista em dizer que é dia do trabalho, nós sabemos que é dia do trabalhador. Cuidem-se muito bem, aproveitem o feriado e até terça-feira, às 19h30. Muitíssimo obrigada.